Olá a todas e todos. Esse é o primeiro de uma série de programas especiais da Voz Trabalhadora, abordando esse tema urgente, eu diria, deste mundo multipolar. Já virou um lugar comum, um tabu, mas é mesmo, é de verdade. Na guerra de tarifas promovida pelo governo, quiçá desgoverno, Trump 2, e especificamente debatendo o papel da Rússia e também da antiga União Soviética numa abordagem, podemos dizer, se não anti-ocidental, mas que discute a legitimidade da hegemonia do Ocidente sobre grandes partes do mundo. Nós, na América Latina, os países africanos que parecem já estão encontrando seu caminho, novamente encontrando seu caminho, a Ásia, ou o sul da Ásia, a Ásia Central, o Sudeste Asiático, de certa forma, não estando em Guerra Fria, não estando na época das chamadas fronteiras ideológicas, nós vivemos um mundo onde o que era o antigo terceiro mundo, perdão a redundância, se torna o sul global ou os vários sul deste mundo. É difícil a gente ter no Brasil intérpretes, não literais, né, mas intérpretes desse universo do chamado, na gíria das relações internacionais, gíria conceito, espaço pós-soviético, que conheçam em loco, conheçam presencialmente esse mundo. E, obviamente, o primeiro dos programas que tem essa visão traz alguém que, de forma muito briosa, né, muito valente, se dispôs a ir cobrir o conflito do Donbass e ir cobrir, né, a área core da Rússia. Me corrija se eu estou errado, Eduardo, por favor. A Rússia, Ucrânia, a Rússia de fronteira, ou a Rússia branca, a Bielorrússia. Foi para o miolo do problema, ou da solução, depende do ponto de vista. Então, hoje a gente vai ter uma excelente conversa aqui com talvez o jornalista mais reconhecido hoje no país no apoio à causa palestina e nessa relação direta entre Rússia e Brasil, daqueles que estão nos meios de comunicação em língua portuguesa, que fazem tanto essa aproximação com o mundo árabe, o mundo islâmico, como também com esse espaço pós-soviético que a Rússia lidera, aquilo que é chamado de comunidade de estados eurasiáticos. Tá bom? Eduardo, bem-vindo. Está falando com um público muito específico, né? Gente muito engajada nesse período pós-soviético, muita gente que ainda era da época soviética. Que bom estar aqui contigo. Obrigado, Bruno. Fico muito lisonjeado pela apresentação e muito obrigado pelo seu convite. Queria começar, Eduardo. A gente tem aqui, na verdade, 3 temas, tá? O primeiro tema é a Rússia atual, como um poder anticolonial. É um dos conceitos a serem trabalhados. Depois a gente vai passear um pouco pela experiência africana, tanto do período soviético, como hoje, por exemplo, na troca de apoio militar de segurança no Sahel, que já mudou bastante. E, por fim, nós vamos discutir aquilo que é o mais conhecido, né? Que é as alternativas, ou que são, né? Que são duas, né? Complementares, as alternativas do domínio financeiro, da globalização liderada pelos Estados Unidos. Agora ninguém sabe, né? Parece que abriram mão de liderar qualquer coisa. E que tem esse conjunto de possibilidades via BRICS, via sistema de trocas automáticas feitas pelo Banco Central da China, que já opera o sistema de crédito da Rússia também, do Irã também, de um monte de país, e da Organização de Cooperação de Xangai. Então, eu queria começar pela tua experiência. Se você concorda, né, com essa visão da Rússia como uma potência que na contemporaneidade do século XXI é anticolonial, e na sequência, eu não vou resistir, vou pedir um pouco para você nos contar da tua experiência na cobertura do conflito do Donbass. Mas primeiro para o conceito. Você concorda que a Rússia é anticolonial? Sim, não, por quê? Fica à vontade.
Eu concordo com a ideia de que o atual governo russo, né, na verdade que já vem de 25 anos, é um governo que tem adotado de maneira crescente nos últimos anos uma política abertamente anticolonial, né? Tanto com relação ao seu próprio país, quanto com relação também à política internacional, a política mundial, inclusive, né? Os russos sofreram muito, né, dos anos 90 com uma abertura quase que completa para o domínio do capital estrangeiro no país, né? Em particular o capital norte-americano e europeu, e ficaram traumatizados com isso, né? Esse daí eu acho que é o principal motivo pelo qual o Vladimir Putin subiu ao poder em 1999. Tanto o povo russo quanto as elites militares, né, do Estado russo estavam absolutamente insatisfeitas com os rumos que a Rússia estava tomando. E a partir daí o Vladimir Putin modificou a política do Boris Yeltsin para retomar, né, uma soberania que estava se perdendo. A partir daí, eu acho que a gente pode considerar que a Rússia, né, estava adotando já uma política anticolonial. Foram renacionalizações, né, reestatizações de empresas de setores estratégicos russos, né? Foi uma recuperação mínima da qualidade de vida que a população tinha nos anos 80, apesar de já naquela época estar havendo uma crise na União Soviética, né? Mas de qualquer forma a Rússia conseguiu, pelo menos de maneira relativa, se recuperar da crise dos anos 90. E a partir daí começou a restabelecer, né, suas relações internacionais, mais ou menos no modelo soviético, né, com os países do chamado antigamente Terceiro Mundo e chamado atualmente Sul Global, né, que são os países de desenvolvimento capitalista atrasado. E eu acho que um dos símbolos, né, dessa política anticolonial, que também poderia ser, eu acho que, em certa medida, chamada de política anti-imperialista também, é a aliança histórica, né, que a Rússia conseguiu com a China, que nem mesmo no período soviético havia sido alcançada. E aí eu acho que essa aliança Rússia-China, com os dois países, não apenas com projetos, mas com necessidade, né, de combater essa hegemonia imperialista sobre eles e sobre o globo, começaram a liderar, né, um processo que talvez pudesse ser considerado, né, por alguns como uma nova descolonização dos países pobres, né, dos países da periferia do sistema capitalista. Eu acho que com a operação especial russa, né, a intervenção na Ucrânia, isso daí deu um salto de qualidade, né? Enquanto que muitos pensavam que a Rússia iria ficar isolada do mundo, na verdade a Rússia expandiu as suas parcerias justamente para esses países, os países da África, os países da América Latina e os países da Ásia. A gente pode considerar que ficou isolada dos Estados Unidos e da União Europeia, né? Mas isso daí não é de grande relevância, na medida que esses países só queriam se aproximar da Rússia para saqueá-la, né? Enquanto que os outros países da Ásia, América Latina e Ásia, para a Rússia, são parceiros confiáveis, e eu acho que para eles também a Rússia é um parceiro confiável, assim como seria natural que eles, né, que nossos países, entre nós, tenhamos mais confiança do que com relação aos países europeus e aos Estados Unidos, Bruno. Ficar um pouco nesse tema, Eduardo, antes de entrar na questão africana e depois na integração asiática. Você cobriu o Donbass presencialmente. Essa percepção se chama de operação especial, que é o nome adotado pelas forças russas e pelo Kremlin. Essa percepção
de que primeiro o conflito do Donbass, depois o que virou a Operação Especial Russa, e passando pela quebra dos acordos de Minsk, do ponto de vista russo, havia uma tentativa de cerco estratégico à Rússia? Por exemplo, se a Ucrânia chegasse a consumar o ingresso na União Europeia e na OTAN, era essa a percepção? Sim, os russos percebiam que era justamente essa a iniciativa que a OTAN estava tomando, né? Na verdade, a OTAN era para ter se desintegrado quando a União Soviética caiu, né? Quando já deixou de existir o Pacto de Varsóvia, porque a justificativa oficial para a própria existência da OTAN era combater a suposta ameaça soviética à Europa Ocidental e ao que era chamado, né, de mundo livre. Com a desintegração da União Soviética, portanto, a OTAN já não tinha mais nenhuma razão de existir. Inclusive, foi prometido, né, já o próprio Mikhail Gorbachev acabou fazendo uma concessão, né, à OTAN ao aceitar que a OTAN manteria a sua existência, mas foi prometido a ele que a OTAN não se expandiria para leste, para além da Alemanha. Só que já, né, em meados dos anos 90, a OTAN começou a se expandir e a capturar, né, o que se diz que os países livremente aceitaram o ingresso à OTAN. Claro que não é assim, né? Os países da Europa Oriental estavam tão submetidos ao domínio, né, dos bancos americanos e da Europa Ocidental nos anos 90, na verdade não tanto, mas mais do que a própria Rússia, né? Então não tinham, na verdade, possibilidade de soberanamente aceitarem entrar na OTAN. Na verdade, foi imposto a eles, né? Foi imposto a eles a entrada à OTAN. E aí, já nos anos 90, vários países que pertenciam ao antigo Pacto de Varsóvia começaram a pertencer à OTAN, e nos anos 2000 isso daí foi consolidado, inclusive com países que antes eram repúblicas soviéticas entrando também na OTAN, né? A OTAN é uma organização, desde o seu início, voltada para a guerra. Então é lógico que qualquer país que tenha a OTAN indo em sua direção é um alvo potencial de ser invadido, inclusive, né, de sofrer uma guerra por parte da OTAN. A Rússia, com as enormes riquezas naturais que ela tem, maior território do mundo, muito longe dos outros, né, que vem em seguida, com reservas naturais de diversos, inclusive terras raras que estão sendo descobertas ainda, muitos ainda que ainda vão ser descobertos. Lógico que a Rússia era um alvo, né, um alvo natural, inclusive, até porque os países capitalistas avançados, né, precisavam sair, né, daquela crise dos anos 70 e 80, alcançando novos mercados e também novos recursos naturais, né? Então é natural que a Rússia fosse um alvo. Como nos anos 90, aquela política de entrega da economia do país acabou sendo bloqueada pela ascensão do Vladimir Putin, a única opção da OTAN seria a guerra, ou uma espécie de guerra, quase uma guerra, uma tentativa de golpe de Estado, por exemplo, contra o governo do Vladimir Putin, né? Foi ensaiado isso daí algumas vezes nos países pequenos em volta da Rússia, Geórgia, Quirguistão, né, em meados dos anos 2000, Ucrânia também, duas vezes, até a segunda vez com o Euromaidan de 2013, né? E a Ucrânia, se a gente vê no mapa, parece um país pequeno, né, porque fica do lado da Rússia, mas é o maior país da Europa. A Ucrânia é enorme, né? E a Ucrânia entrando na OTAN, né, com esses recursos naturais que ela tem, com um exército em potencial de uma população de mais de 40 milhões de habitantes, né, era logicamente um perigo muito grande para os russos. E, de fato, acabou sendo um perigo para os russos, porque a Ucrânia entrou em guerra contra a Rússia, né? Em 2014, o governo que havia assumido depois daquele golpe do Euromaidan
de 2013, totalmente financiado e apoiado pelos Estados Unidos e a União Europeia, entrou em guerra primeiro com a sua própria população do sudeste do país, né? E com essa população declarando independência em Lugansk e em Donetsk, declarando inclusive vontade de ser incorporada à Rússia, lembrando que antes, né, até 1900, até na época do Império Russo, né, era tudo parte da Rússia, né? O Khrushchev entregou, né, a República Socialista Soviética da Ucrânia a Crimeia em 1900, na década de 50, né? Então, quer dizer, aquela população sempre foi historicamente russa, né? E quando a Ucrânia entrou em guerra com eles, e eles pedindo socorro à Rússia, com uma russofobia enorme na Ucrânia, né? Proibição da cultura russa, do idioma russo, perseguição àqueles que eram russos, defendiam a Rússia. Lógico que a Rússia percebeu que, na verdade, era uma guerra praticamente declarada contra ela e que, inevitavelmente, acabaria entrando em choque, né? A Ucrânia seria uma bucha de canhão contra os russos em uma tentativa de invadir, de dar um golpe de Estado, de iniciar uma guerra total com a Rússia. Haviam várias opções, né? Teve, há cerca de 5 anos atrás, uma tentativa de revolução colorida na Bielorrússia também, que foi um aviso aos russos. Mais ou menos no mesmo período, uma outra tentativa no Cazaquistão, também, que foi um aviso aos russos. E enquanto isso, na Ucrânia se estava gestando ali, né, inclusive o germe de um novo fascismo, né? E tudo isso daí era voltado contra os russos. Até que chegou um momento que a Rússia não tinha mais como aguentar. Me parece que houve, inclusive, mesmo que não publicamente, declaradamente, uma pressão da população russa para que o governo Putin fizesse alguma coisa, né, intervisse militarmente na Ucrânia, e foi o que acabou acontecendo em 24 de fevereiro de 2022. Eduardo, para fechar essa primeira parte, eu queria aproveitar um pouco, não precisa ser muito extenso, mas se essa percepção de que se tratava de uma guerra anti-imperialista, você viu quando foi cobrir o front, e também, e é triste falar, mas a gente é obrigado a falar, se havia relato de pogromo, de perseguição aos russos étnicos, qual era. Você já deu a entender que a percepção da população russa era: vamos nos defender. Mas o que você viu no front que referenda essa percepção tua? Bom, lá na República Popular de Lugansk foi muito contado, né, quando eu estive lá, a respeito da presença de batalhões neonazistas naquela região. E o principal batalhão que atuava ali era o Batalhão Aidar, né? O Batalhão Aidar não é tão conhecido no Ocidente quanto, por exemplo, o Batalhão Azov, mas ali era ele que dominava, né, a linha de frente do avanço ucraniano. E o Batalhão Aidar é tão criminoso quanto o Batalhão Azov. Vários crimes que foram relatados, né, a nós quando estávamos lá, são crimes assim quase muito difíceis de ser relatados, inclusive, né, a, aqui no YouTube, né, assim, e contra civis, né? Sempre crimes contra civis, inclusive a utilização de civis como escudos humanos. Curioso que Israel acusa, né, o Hamas de utilizar civis contra escudos humanos, né? O que é refutado pela própria realidade, né, de bombardeios indiscriminados contra todo mundo lá em Gaza, mas o que não se fala é que esses grupos paramilitares, e depois que ingressaram no exército ucraniano, no Donbass, utilizam, ou pelo menos utilizaram, civis como escudos humanos.
Por exemplo, numa cidade, pequena cidade do interior da República Popular de Lugansk, chamada Nova Svetlovka, eu estive lá, o diretor do hospital contou que o hospital estava com as paredes baleadas, né? Por volta de 2015, o Batalhão Aidar tomou aquele hospital e fez as pessoas que estavam lá dentro, né? Sejam pacientes, sejam funcionários, como reféns, impedindo-os de saírem, né? E, logicamente, eles disparando contra as posições da milícia popular, porque na época ainda não era, né, o exército russo, era a milícia popular de Lugansk combatendo. Logicamente que a milícia popular de Lugansk, sem muitos recursos, né, sem saber exatamente o que tinha ali, se era mesmo um hospital, de muito longe, acabava revidando. Sorte é que nenhuma pessoa, né, nenhum civil, nenhum inocente foi morto naquele episódio, mas o Batalhão Haidar utilizou como escudos humanos, né? Em outros episódios também de crimes contra a humanidade foram relatados a mim, né? Então, a percepção daquela população de Lugansk, seja em Rubizhny, em Popasna, na própria capital, né? Em geral, via de maneira muito negativa, né, a atuação dos grupos ucranianos e se lembrava, porque na Rússia uh, está muito enraizado, né, na cultura e na educação das pessoas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E eles sempre se lembravam e comparavam, né, aqueles crimes dos batalhões ucranianos com os crimes nazistas, inclusive de colaboradores nazistas ucranianos contra russos na Segunda Guerra Mundial, né? E o sentimento, logicamente, antifascista era muito forte, com certeza ainda é muito forte, inclusive entre soldados e voluntários com quem eu conversei. É muito curioso. Por exemplo, soldado, né, que estava no hotel onde eu estava, a gente almoçou junto e ele lembrava dos tempos soviéticos, nós cantamos músicas soviéticas, músicas antifascistas juntos, né? Muitos deles têm simpatia pela época soviética, pelo socialismo, pelo comunismo, ou pelo menos tem uma aversão muito grande ao fascismo, né? Esse daí foi dos aspectos que mais me chamou a atenção e eu posso dizer sim que pelo menos os militares, os soldados russos que eu conheci são antifascistas e eu acho que isso daí está disseminado dentro dentro das forças russas, né? Até pela própria cultura russa que lembra muito os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Eduardo, vamos agora entrar num outro tema, que é um tema que a gente conhece um pouco mais à distância. Você se tornou, na sua prática jornalística, um dos especialistas em Rússia no país, esse é um fato. E eu queria te fazer uma primeira pergunta, ainda no sentido da memória, tá? E da memória histórica recente. A gente pode afirmar que a União Soviética, a antiga União Soviética, teve um papel importante na descolonização da África? Você pode desenvolver um pouco sobre isso antes de a gente entrar no tema contemporâneo? Eu acho que a União Soviética teve um papel positivo, sim, né? Principalmente devido ao exemplo dado, né, pelos russos com a Revolução de 1917, né? A Revolução de 1917, além de ter sido, né, uma revolução que expropriou os capitalistas, foi uma revolução também que impulsionou o movimento anticolonial, né? Tanto dando muitos direitos, né? Inclusive ao extremo o direito à autodeterminação daquelas nações que faziam parte do Império Russo, né? Mas também os direitos, né,
para que dentro da nova República Soviética todas as nacionalidades, né, tivessem condições de desenvolver-se culturalmente, educacionalmente, né, e, lógico, economicamente também, mas também impulsionou, né, movimentos anticoloniais no Oriente, principalmente, né? Logo depois, bom, a Revolução Russa fez surgir aí diversos partidos comunistas que não existiam, né, nas antigas colônias ou semicolônias. O Brasil, por exemplo, só fundou o Partido Comunista após a vitória da Revolução Russa. Na China, a mesma coisa, né? E a China, ainda nos anos 20, né, 10 anos apenas após a Revolução Russa, já fez uma tentativa fracassada, mas fez uma tentativa de revolução, né? E 20 anos depois consolidaria, né, e seria vitoriosa essa revolução. Isso daí, logicamente, foi devido ao exemplo soviético. No Vietnã, a mesma coisa, né? Na Coreia, a mesma coisa. Em vários lugares do mundo foi a mesma coisa. E embora, né, a gente pode até comparar, né, se a União Soviética forneceu tanto apoio quanto a China maoísta, por exemplo, né? Mesmo assim, o apoio soviético foi importante, né? Principalmente na consolidação de novos países independentes, né? Como Angola, talvez Angola seja o principal exemplo disso, né? Com o material bélico soviético e a infantaria cubana, os angolanos conseguiram, né, expulsar as tropas do apartheid sul-africano, derrotando, inclusive, os racistas sul-africanos na Batalha de Cuituquanavale, né, se eu não me engano, em 1987, e finalmente consolidando a integridade territorial de Angola. Lógico que depois, nos anos 90 e 2000, houve ainda, né, a Guerra Civil, mas o principal obstáculo à consolidação da independência de Angola foi ali no final dos anos 70 e anos 80, e isso se deu devido, né, ao material, principalmente, que havia sido fornecido pela União Soviética e aos cubanos, né, que foram ali dar a vida pela consolidação da independência de Angola, mas também em Moçambique, né, nos países da África do Norte, nos países do Oriente Médio, né, vários países, inclusive, na época foram e se integraram, né, uns mais, outros menos, ao bloco, ao chamado bloco oriental, né, ou bloco socialista, até mesmo o Iêmen do Sul, né, que hoje está aí lutando heroicamente, né, contra os Estados Unidos, contra Israel. Iêmen do Sul chegou a ter, né, um governo ali revolucionário que tentou, né, na medida do possível, fazer reformas sociais de orientação socialista, apoiado pela União Soviética, né? É lógico que a União Soviética tinha também interesses geopolíticos de combate ao domínio dos Estados Unidos nessas regiões, né? Mas esses interesses, eles se alinharam, né, aos interesses de independência desses países e houve uma certa complementariedade, né? Eu acho que os soviéticos foram importantes, acima de tudo, pelo exemplo, né, de terem feito uma revolução vitoriosa logicamente, a revolução vitoriosa russa foi uma revolução anti-imperialista, mas também pelo apoio que depois foi dado, né, aos movimentos anticoloniais da África e da Ásia, principalmente. Eduardo, eu queria aproveitar a tua experiência em Cuba e é uma pergunta muito honesta. Você viu memória na conversa com os veteranos? Você viu memória da Operação Cartola, que foi a presença militar cubana para defender Angola contra a invasão sul-africana? Essas informações circulam em Cuba ainda, essa memória está viva.
E se tiver, conta para nós um pouco como é que foi a tua experiência em Cuba em relação a esse vínculo do chamado Atlântico Negro, né, entre o mundo do Caribe, a partir de Cuba, e o mundo atlântico africano a partir de Angola. Sim, é curioso que a gente ficou uma parte da estadia numa casa, talvez seja a casa de cubanos que mais receba brasileiros em Havana, né? Inclusive a dona Isabel, que é a mais conhecida dona da casa, faleceu há poucos meses, né? E o esposo dela, o senhor Raul Caballero, que é militante ainda do Partido Comunista Cubano, apesar de ter mais de 70 anos, quase 80 anos, ele serviu justamente em Angola, né? Ele participou ali das expedições cubanas, né? Ele ficou alguns anos em Angola, e deu para conversar bastante com ele, né? E lógico que são histórias muito interessantes, né? A gente conversou com um amigo dele que faz parte do CCR, né? Do CDR, Comitê de Defesa da Revolução, do bairro dele, né? O amigo era um pouco mais novo que ele, mas também chegou a servir em Angola, né? Então me parece que a lembrança, né, do que os cubanos fizeram em Angola, eles mesmos se consideram, eles falam, eu participei da missão internacionalista em Angola, né? Não é que ele foi enviado para Angola numa missão burocrática, né? Foi em missão internacionalista. E eu acompanho, né, bastante a imprensa cubana, os jornais cubanos e a TV cubana, e vira e mexe tem reportagens, né, lembrando da participação de Cuba, da participação fundamental de Cuba na libertação de Angola. Cuba, não apenas após a independência, mas antes, inclusive, da independência, já apoiava materialmente o MPLA, né? Então, Cuba teve uma participação, inclusive, na conquista da independência e depois, né, durante pouco mais de 10 anos, cerca de 15 anos, na consolidação da independência de Angola. E isso daí é lembrado ainda, né? É bem lembrado. Aqueles militantes que eu conheci já estão agora mais idosos, né? Mas continuam ali como se tivessem, como se fossem realmente são, né? Foram combatentes ali de uma luta árdua, né? Porque eles estiveram na infantaria, né? Eles foram lá e pegaram em armas na selva, né? E participaram, inclusive, de lutas, de batalhas, né? Que foram batalhas muito duras, né? Contra o exército sul-africano, contra grupos guerrilheiros opositores, né? Ao governo angolano, que eram financiados pelos Estados Unidos, pela África do Sul, né? A Namíbia, na época, também era ocupada, né, pela África do Sul, então a Namíbia era utilizada como posição de ataque contra Angola, e Cuba, né, esses combatentes cubanos não apenas terminaram a libertação de Angola, né, principalmente com a Batalha de Cuito-Cuanavale, como também ajudaram a libertar a própria Namíbia, que conseguiu a independência em 1990, e que até hoje, né, o SWAPO, o Partido da Independência da Namíbia, é um partido muito ligado, né, ao Partido Comunista Cubano, e o governo da Namíbia ainda hoje é muito grato ao apoio de Cuba à própria independência da Namíbia. Impressionante, impressionante. A memória, bom, nós como brasileiros, em relação com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, é muito grande. Então, nossa, bom, voltar um pouquinho aqui. Ainda na questão africana, aí queria trazer para o momento contemporâneo. O momento contemporâneo, talvez, se você me permitir, estou pensando em voz alta, tá? A gente pode afirmar que ele inicia quando, em 2012, a França faz mais uma ocupação militar no Mali, em tese para dissolver organizações terroristas salafistas filiadas à Al-Qaeda, não consegue nada, só piora.
E, progressivamente, alguns países africanos, hoje liderados por Burkina Faso, mas não só, trocam vou botar o aspas aqui, a cooperação militar com a França ou com potências ocidentais, estabelecem cooperação militar com a Rússia e cooperação econômica com a Rússia e com a China, e tem resultados muito mais eficientes, tanto no campo da segurança como no campo da economia. Eu sei que você é muito informado no tema. Você podia compartilhar com a gente a tua perspectiva sobre isso? A região do Sahel, que é um pouco abaixo do Saara, e como esses países, Burkina Faso, Mali, Chad e outros mais, estão progressivamente abandonando a herança pós-colonial e criando vínculos autônomos e independentes. Eu acho que esse daí é um dos processos mais interessantes que a gente tem tido nesse século XXI, né? Porque é uma espécie de segunda independência dos países africanos. A França, quando o regime colonial francês foi derrubado, né, nos anos 60, anos 50, 60, manteve, né, o domínio econômico principalmente, né, sobre várias dessas ex-colônias, com a utilização do franco, né, como moeda nesses países e a exploração dos recursos naturais dos países indo toda, né, para a França, para enriquecer a França. Então, na prática, né, apesar daquelas lutas revolucionárias heróicas, né, ah, do, bom, do desde dos países do norte da África, né, até a África Negra, a maior parte dos países africanos, ou pelo menos a França, pelo menos, se não era a maior parte dos países, era a principal potência colonial na África, né? Apesar, né, daquelas lutas revolucionárias que foram fundamentais, né, para a independência da África e mesmo para uma consciência, né, do chamado na época terceiro mundismo, apesar disso a França continuou, né, utilizando aqueles países como uma semicolônia, o que foi aprofundado com uma reversão, né, daqueles processos ah, anticoloniais a partir do final da década de 80 e década de 90, né, com a explosão ali do neoliberalismo e a intensificação da exploração daqueles países, né? Vários países foram obrigados a fazer reformas que supostamente seriam reformas democráticas, né? Reformas econômicas, reformas, na verdade, neoliberais, e isso daí acabou retornando aqueles países a uma era ali de quase colonialismo, né? Então, isso daí durou até, tá durando, né? A gente está vendo isso daí desmoronar nesse momento, né? E a aliança dos países do Sahel, né, lógico que tecnicamente a gente pode considerar que foram golpes de Estado, né? Porque foi a deposição por parte de militares de governos militares ou civis, né? Mas na verdade é, podem ser considerados talvez até mesmo revoluções, porque foram apoiados pela maior parte da população daqueles países, foram militares que não eram, né, militares ligados à França, né, eram militares já mais de pensamento nacionalista, de uma patente mais baixa, né, o que torna também, inclusive, o processo semelhante com várias outras, né, vários outros processos de anticoloniais que aconteceram no século XX, né? E aí, eu acho que esses países do Sahel, né, conseguindo expulsar inclusive tropas francesas, norte-americanas e até mesmo inglesas, se eu não me engano, recentemente, né, estão agora fazendo acordos com a Rússia, principalmente no âmbito militar, né? Os russos já há algum tempo participavam ali de operações antiterroristas com o grupo Wagner, em especial, né? Só que agora podem oficializar, né, essa parceria com esses novos governos, né? E aí uma parceria
mesmo de verdade, com o Ministério da Defesa russa, né, com o exército russo, para proteger minimamente esses novos governos apoiados pela população, que são vítimas, né, ainda, como já na década de 60, 70, de sabotagens, né, dessas potências coloniais que não querem largar o osso. Então a gente tem, por exemplo, a utilização de mercenários ucranianos em alguns países africanos, justamente. Lógico, não é a Ucrânia que está mandando os mercenários para desestabilizar esses países. A Ucrânia, assim como na guerra contra a Rússia, é só uma bucha de canhão, né? É os Estados Unidos, a França, a Inglaterra que estão utilizando, né, esses mercenários vindos de fora ou de dentro mesmo para tentar reverter essa situação. Então é fundamental que esses países, sem condições verdadeiras, né, de se protegerem de maneira totalmente independente, façam essas alianças com a Rússia. E no âmbito econômico, né, com a China. A China já faz muitos anos, né, mais de década, que tem aí estabelecido parcerias, se tornando o principal parceiro comercial da maioria dos países africanos. E embora, né, a propaganda vinda principalmente dos Estados Unidos acuse a China de impor uma armadilha da dívida, né, nesses países, curioso que os Estados Unidos sempre fizeram isso, né? Não tem nada disso, né? Os chineses estão fazendo nesses países o que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra jamais tiveram a intenção de fazer, né? A China está construindo portos, rodovias, ferrovias, né, sistemas elétricos. É lógico que na África, infelizmente, né, vai demorar, né, para que os países realmente se industrializem de uma maneira mínima. Mas os chineses estão fazendo muito mais pela África em 10, 15, 20 anos do que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Bélgica fizeram em 500 anos, né? Então essa parceria com a China e com a Rússia, né, uma no âmbito econômico, outra no âmbito militar, é fundamental. E a Rússia também está agora, né, aproveitando que esses governos também têm, né, uma ideia mais anticolonial, mais anti-imperialista, fazendo acordos econômicos, né? Os russos são uma potência, por exemplo, energética, né? Eles têm muita experiência na extração também de muitos minerais, né? Mas a Rússia não vai fazer, assim como a China não faz, igual a França, igual a Inglaterra, que é cavar um buraco nos países africanos e deixar o país africano com um buraco e levar, né, a terra para o seu próprio país. A Rússia não tem condições de fazer isso, não é um país imperialista e também não me parece que tem a pretensão de fazer isso. Maravilha. Eduardo, obrigado por essa longa exposição sobre a África. Agora a gente vai para a nossa última parte, que talvez seja a mais delicada para nós no momento que a gente vive, após os tarifaços de Trump e a tentativa de criar novamente, né, uma hegemonia econômica dos Estados Unidos à força, porque financeira ainda é, vamos ver até quando. A partir da experiência russa, como um país que sofre sanção e bloqueio, já tem 10 anos isso, e que se apostava que ia colapsar a sua economia. A Rússia foi cortada do sistema suíço de troca interbancária. E a economia russa só cresce. Como é que a gente pode explicar esse paradoxo a partir do ponto de vista russo e da integração econômica com, por exemplo, a comunidade de estados eurasiáticos, perdão, e a Organização de Cooperação de Xangai? Bom, eu acho que tem dois aspectos, né? Um aspecto interno é que a Rússia, a partir do bloqueio que lhe foi imposto com a reincorporação da Crimeia, né, teve que aprender, né, a andar com as próprias pernas. Lógico que os russos já tinham uma certa experiência, né,
com a política que vinha sendo adotada pelo Putin a partir do início dos anos 2000. E também tem uma expertise da época soviética, né? Mas a necessidade fez com que os russos aprimorassem isso daí. Foi durante 8 anos, né, até 2022, uma experiência meio que pela metade, né? Os russos ainda tinham um certo acesso ao mercado internacional, europeu, norte-americano, né? Mas já estavam ali começando a se voltar, né, para a Ásia, para a China, para o Oriente Médio, né? E começar a produzir, né, o seu aquilo que ela mesma precisa. A partir de 2022, com bloqueio total de acesso ao Ocidente, né, isso daí foi multiplicado, amplificado, né? Então, uma das primeiras medidas econômicas do Putin, depois dessa retaliação, né, à intervenção na Ucrânia, foi nacionalizar algumas empresas importantes, né? Várias empresas americanas e europeias saíram da Rússia devido a essas sanções, né? Então, as fábricas, por exemplo, pararam de funcionar, né? Parte do comércio também parou de funcionar, né? De lojas, de estabelecimentos que eram de empresas ocidentais. E uma parte delas o Estado encampou e outra parte o Estado concedeu a empresários nacionais, né? Foi o caso, por exemplo, do McDonald's. Inclusive, eu, quando eu estava pouco antes de voltar para o Brasil, né? Eu tive a oportunidade de frequentar um McDonald's que havia sido a propriedade foi mudada, né? Não me lembro qual que era o novo nome, né? Mas era uma empresa russa que manteve absolutamente intacta a estrutura do McDonald's, né? Lá em Moscou, mais ou menos no centro de Moscou, porque o McDonald's tinha saído, então ficou tudo ali, né? Só o que precisava a empresa era colocar funcionários para trabalhar, né? Então, veja só que fácil, né? Que fácil, que facilidade que você tem, né? Se os empresários, os multinacionais, quiserem sair, já não existe mais tanto problema assim, porque a estrutura já está pronta, né? Então, em muitos casos, a estrutura estava pronta, os russos só tiveram que utilizar aquilo para produzir, né? Isso daí foi em vários ramos, né? Mas os russos também, com todas as riquezas naturais que eles têm, os recursos naturais que eles têm, né? E com uma experiência que vem também da área militar, né? A Rússia é uma potência, uma superpotência militar, né? E como você sabe, muitas das invenções que são utilizadas na indústria, etc., vêm, né, na verdade, da área militar, né? Então, isso daí também é uma vantagem para os russos. Puderam agora utilizar, né, a sua capacidade industrial para produzir muito do que eles precisam. E a integração com a China também multiplicou muito, né? Com o mercado europeu e norte-americano fechado, é lógico que os russos iam se voltar para a China, maior economia do mundo em vários aspectos, né? País fronteiriço com a Rússia e que é um aliado, né? Então, eu acho que esse daí é o segundo aspecto, né? O aspecto externo, né? As alianças que a Rússia tem feito tem ajudado ela a se manter e, inclusive, a se desenvolver economicamente, o que é muito curioso, né? Mas também alianças com outros países, por exemplo, a Turquia. A Turquia é um país muito complexo, né? Tem as suas dubiedades, mas do ponto de vista econômico, também foi importante para os russos driblarem, né, esse bloqueio com relação ao Ocidente. A Índia, a mesma coisa, o Irã, né? E eu acho que agora os países africanos
também, né? Com certeza os russos utilizam, né, essa experiência que eles têm na África de amizade, né, com os povos africanos, com muitos diplomatas, muitos políticos, até mesmo empresários africanos, para restabelecer esses laços em um momento em que essa cooperação mútua é mais importante do que nunca, né? Em um momento em que essa estrutura da globalização neoliberal vai se decompondo, em que o imperialismo americano vai se tornando mais agressivo e o europeu também, né? Haja vista aí essa ofensiva de rearmamento da Europa. Então, eu acho que a estratégia da Rússia, né, que também é a estratégia da China, de aumentar, elevar a sua integração com os países do chamado Sul Global, é a estratégia que deveria ser adotada por todos os países justamente desse chamado Sul Global para se defenderem, né, dessa crise que já começou, mas que tende a se aprofundar e também dessa agressividade mais acentuada dessas potências ocidentais. Eduardo, a gente se aproxima do final da nossa entrevista e aí nos obriga a entrar no último, que talvez seja o tema mais importante, pelo menos para a audiência brasileira, disso eu tenho certeza, mas para várias audiências também. A Rússia é fundadora dos BRICS. E o BRICS surge de uma conferência, se torna um bloco econômico e caminha para ser uma unidade econômica, pelo menos dentro da Ásia. A gente já vem observando, eu vou repetir isso, que esse conceito é importante, né? Como o sistema financeiro russo-iraniano, sancionado pelos Estados Unidos, bloqueado o acesso ao sistema SWIFT de troca interbancárias, recebeu e ganhou em escala na complementaridade com a China. Você escreve muito sobre essa ordem multipolar. É uma pergunta aberta, se desenvolver à vontade. Vamos imaginar, eu sei que é difícil, né? Que a crise das tarifas não resulte numa escalada bélica. Eu acho difícil pensar isso, mas a gente pode supor que também é um caminho. Se for só no plano econômico, os Estados Unidos têm condição de enfrentar o mundo inteiro ao mesmo tempo? Ou pelo menos enfrentar a economia asiática integrada? Me parece que não, mas eu queria ouvir a tua opinião. O mundo inteiro eu acho que é justamente o que o Donald Trump está fazendo, né? Eu acho que é uma coisa insustentável, né? E a Ásia, já há décadas, né? É curioso, na verdade, na década de 20, muitos, né, inclusive revolucionários russos, né, que fundaram a União Soviética, entre eles o Leon Trotsky, já percebiam na Ásia, né, um potencial aí de desenvolvimento diante da estagnação, né, dos países europeus, principalmente, mas até mesmo talvez com relação aos Estados Unidos. Então, já na década de 20, a Ásia era vista assim com um potencial enorme, né? Principalmente a China e a Índia, né? Que eram dois países ainda, né? A Índia, país colonial, e a China, um país semicolonial, com movimentos de independência ali que estavam apenas engatinhando, né? Então, quer dizer, a Ásia sempre teve esse potencial, né? E nas últimas décadas, eu acho que ela está fazendo jus, né? Justamente a esse potencial, se aproveitando, eu acho que dessa necessidade dos países da Europa e os Estados Unidos deslocarem, né, a sua produção para intensificar ali os seus lucros, né, expandir os seus lucros. Só que os países asiáticos, em particular a China, né, mas eu acho que também em certa medida a Índia, o Vietnã, têm utilizado, né, isso daí também para se desenvolverem, né? Não tem sido apenas uma exploração ali de tipo colonial ou semicolonial, né? E eu acho que isso daí tem sido fundamental, né, para esses países se tornarem
essas potências minimamente, no mínimo, potências regionais, né, que são hoje e que integradas, né, você mencionou a União Econômica Euroasiática, tem a Organização de Cooperação de Xangai, né, tem outras organizações ali que são fundamentais, principalmente puxadas pela China, né, que faz com que esses países tenham um potencial, né, de resistência, mas eu acho que principalmente se eles se integrarem, né. E essa integração com a Rússia, né, da China com a Rússia, eu acho que é fundamental até mesmo para eles eventualmente se protegerem de uma escalada bélica e militar, né, que os Estados Unidos principalmente sempre ameaçam. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante é que vem justamente da Ásia, né, ou da Eurásia, esse impulso aos BRICS, né? E os BRICS são uma ferramenta de ligação e a mais importante de todas, entre a Ásia e a África e a América Latina, né? E nós, Brasil, como fundadores do BRICS, né, junto com China, Índia e a Rússia, estamos numa posição nesse sentido privilegiada, né? Eu acho que os BRICS deveriam ser muito mais explorados, né, pelo Brasil do que são atualmente, do que a Rússia na sua presidência no ano passado, eu acho que fez muito para avançar o trabalho nos BRICS, né? A China também, principalmente ali na questão do novo Banco de Desenvolvimento, com a ex-presidenta Dilma Rousseff fazendo um trabalho que tem sido elogiado por todo mundo, né? Inclusive o Vladimir Putin fez questão de manter a Dilma Rousseff na presidência, né, do Banco dos BRICS. Eu acho que nós temos aí um potencial grande de integração, principalmente para a proteção, né, em uma situação internacional que vai se degradando, né? Nós estamos aqui, infelizmente, ainda no que os Estados Unidos consideram seu quintal, né? Portanto, eu acho que a gente está na pior posição do mundo, né? Para enfrentar os Estados Unidos. Porém, né, contraditoriamente, dentro dos BRICS, nós estamos numa posição muito privilegiada, com o potencial de fazermos aí uma aliança mais profunda com Rússia e com China, que já tem uma presença muito grande na América Latina, e eu acho que esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos podem querer tentar algum tipo de desestabilização no nosso continente. Perfeito. Eduardo, te agradecer muito e realmente para finalizar, aqueles e aquelas que querem te ler ou ver a tua produção jornalística, sei que também tem língua inglesa, por onde é que vai? Como é que te lê? Como é que descobre? Onde é que você está escrevendo? Procura por onde? Podia dar umas dicas para nós? Bom, eu escrevo para vários sites, meus artigos são publicados em vários sites, né, no Brasil e de outros países. No Brasil 247, por exemplo, no jornal GGN, na Diálogos do Sul, na Strategic Culture Foundation, que tem em inglês, em espanhol e em português. Em geral, eu escrevo mais, as matérias são publicadas mais na versão em espanhol. Também, às vezes, são publicadas em inglês também em alguns sites, e eu sou comentarista num programa de análise política e geopolítica na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, que é produzido pela Rádio Sputnik, 90.5 FM, tem um site, é possível ouvir, o programa é de segunda a sexta, das 5 da tarde até as 7 da noite. Perfeito. Pessoal, a gente vai terminando aqui. A gente esteve com o Eduardo Vasco, dos mais, posso assim, produtivos, interessantes colegas de profissão que estão em ascensão aqui nesse século, século XXI, né? E especialmente para aqueles e aquelas que do Brasil, a partir do Sul, estão interessados em ver esse mundo que vai além da hegemonia ocidental ou da dominação direta ou indireta dos Estados Unidos. Eduardo, obrigado, foi uma honra.
Essa série tinha de começar contigo por merecimento e espero que seja a primeira de várias conversas. Né? A gente já foi fonte um do outro. Tomara que esse momento se repita em outros momentos. Perdão pela redundância. Obrigado novamente. Valeu, Bruno. Um abraço. Muito obrigado. Perfeito. Vamos encerrando aqui o primeiro episódio das conversas especiais para a voz trabalhadora.